tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Trader Sem Limite. Mais uma semana chegou e mais uma vez a gente está aqui para fazer análise técnica e ver como o preço reagiu às nossas zonas. Bom, sem mais delongas, vamos a isso. No último vídeo da semana passada, onde fizemos análise técnica, a gente tinha essa zona em vista, onde eu disse que eu não estava a entrar aqui ou à espera dessa zona exatamente por causa de uma manipulação, mas sim por causa dele ter rompido a linha de resistência da pequena tendência de baixa que a gente tinha e que o mercado precisava vir até essa zona para se balancear, né? Porque uma vez que tivemos um imbalance grande, order bloco e uma gap, a gap não seria exatamente a coisa mais relevante porque já havia sido preenchido por esse pavio desse imbalance, mas tornava essa zona assim então uma zona de interesse forte. E reparem o que aconteceu, o mercado preencheu e movimento para cima, fazendo um alto mais alto que ele havia feito. Bom, não realizamos lucro, obviamente, porque isso aconteceu ainda no final de semana, não deu para abrir na conta real porque o mercado estava fechado ou a corretora não permite abrir operações no final de semana, e na conta de treinamento onde a gente pode abrir no final de semana não ativou. Não sei se era por causa do spread ou coisa do gênero, mas ela não ativou e pronto, a análise estava certa, o movimento respeitou e vamos para cima. Outras situações que ocorreram durante a semana. Bom, tivemos aqui uma gap, um pequeno imbalance que tem corpo considerável e volume pequeno, volume baixo. E reparem que após ele romper esse alto aqui, preencher essa gap, né, é que ele fez esse movimento e a seguir a esse movimento grande para baixo, rompendo esse último baixo que ele fez aqui. Então eu fiquei de olho nessa situação, 50% da zona. E o que aconteceu? O mercado reagiu a essa zona, mas reparem, uma das outras coisas que a gente também pode incluir e associar à lista das coisas de quando a estratégia não funciona é que quando ele reage a uma zona de interesse com um pavio, ou seja, deixando um pavio muito grande, normalmente ela também não obedece essa zona, ou pelo menos não até o final do movimento que a gente espera, porque ele veio até aqui onde fez o ponto mais baixo após esse movimento todo. Então a gente esperava que ao reagir nessa zona o mercado viesse basicamente até aqui nessa zona, mas como é que ele reagiu à zona? Reagiu deixando um pavio muito, mas muito grande. Então essa é uma coisa também que quando assim acontece é uma indicação que o preço não irá respeitar totalmente essa zona, fazendo um alto mais alto ou um baixo mais baixo após o movimento que gerou interesse, e foi o que fez. Aqui a gente entrou, estávamos no lucro, mas como eu vi esse pavio grande na reação da zona, quando o mercado chegou aqui eu deixei em break-even, ou seja, reduzir o risco da trade, e deixei a trade rolar, fui para a cama porque ele realizou esse movimento, já era de noite aqui, fui para a cama e de manhã o resultado, como eu acreditava, não respeitou a zona e saímos no 0 a 0 dessa trade. Outra coisa aconteceu aqui. Aqui, ao mitigar a zona dos 50%, a gente sempre diz e sabemos que ao mitigar uma vela institucional, nasce uma outra vela institucional. Então eu procurei nesse movimento uma possível vela de interesse e reparem o que eu encontrei aqui. Tivemos essa vela aqui que tem corpo considerável, pouco pavio
tem algum pavio sim, mas pouco pavio e volume pequeno. Por que eu não peguei essa? Porque reparem, esse movimento todo de compra terminou aqui e repara que o preço estava a subir quando na verdade o volume esteve a descer. Então eu achei melhor, apesar dessa vela ser muito mais expressiva, não tem pavio nenhum e o volume é muito mais pequeno ainda dentro desse movimento, mas eu achei melhor pegar a última vela de compra antes do movimento de venda. E o que aconteceu lá na frente ao reagir nessa zona? Novamente o mercado reagiu com pavio grande. E eu sabia que ao reagir com pavio grande, provavelmente o mercado não respeitaria essa zona. Então ele veio aqui apenas para balancear o mercado. Reparem que depois de balancear o mercado, não totalmente, mas parcialmente balanceou o mercado e foi para cima, desrespeitando a zona e consequentemente rompendo a zona toda que a gente estava à espera, ou que a gente viu na análise do vídeo passado, quando é que a estratégia não funciona, que para quem não assistiu, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que possam assistir e possam entender o que eu estou a dizer. Rompeu a zona toda, o que confirma a dúvida que nós tínhamos na semana passada. Se esse seria um ponto em que o mercado faria a reversão da tendência para uma tendência de baixa, ou se esse ponto que temos aqui da semana antepassada vai ser sim o ponto mais relevante e dar continuidade no movimento de alta. Então, esse rompimento que aconteceu aqui dá-nos essa garantia que o preço ou o mercado vai continuar bullish, ou seja, vai continuar comprado com a tendência de alta. E é isso que a gente vai então aguardar. A gente teve aqui muitos momentos de indecisões essa semana, porque a gente tinha essa incógnita. A gente tinha essa incógnita que qual seria exatamente a zona que prevaleceria. Seria essa a zona de reversão, ou seria essa uma zona de apenas uma zona de retração? Ou se seria essa a zona de retração para encontrar apenas um ponto forte aqui e dar continuidade do movimento que começaria aqui. Então esse movimento de rompimento que aconteceu aqui dá-nos essa confirmação. Então agora, por agora, o mercado volta a ficar mais claro, porque já não há situações controversas, já há apenas um sentido em que olhar, né? E é sempre bom fazer a favor da tendência. E uma outra coisa que eu disse na semana passada, que era entrar contra a estrutura ou contra a tendência do mercado, exige um bom conhecimento da análise técnica e uma boa interpretação também do mercado. E repara, se não tivéssemos exatamente aquela dúvida de qual das zonas prevaleceria, eu provavelmente aqui, ao atingir o lucro que eu tinha já a decorrer com a trade até aqui, eu certamente sairia da trade. Por quê? Porque eu sei, ou teria a noção, que estaria contra a tendência e esse pavio grande já me daria a indicação, como deu, que o mercado não respeitaria essa zona. Então, o que me fez continuar nessa zona, nessa trade e deixar ela em break-even, apenas reduzindo o risco, foi a incerteza que tínhamos na semana passada com relação a essa zona. Por isso é que eu deixei a trade rolar. Senão aqui a gente tinha mais de 2% da banca a rolar, que a gente podia basicamente fechar e esperar uma outra trade que a gente teve aqui e quase faríamos obteríamos o lucro percentual semanal que a gente define como meta, mas
assim não aconteceu. A gente deixou rolar e pum, bateu o stop loss, bateu o stop loss aqui, e aqui saímos no 0 a 0, nem perda nem ganho. E nessa outra situação aqui já houve perda, porque eu deixei a trade rolar. Esse pavio não foi tão grande assim, então eu deixei a trade rolar e fui para a cama também. A maior parte dos movimentos aqui ocorreram de noite, então deixei rolar, e de manhã quando fui verificar, pum, stop loss, 1% da banca em perda, mais uma semana terminada em perda, mas ainda assim as 2 semanas que terminamos em lucro prevalece, pois quando a gente ganha muito, e quando a gente perde pouco. Isso seguindo a gestão de risco, seguindo um plano de trading, né? Por isso, para quem não viu o vídeo que está aqui no canal sobre gestão de risco, eu aconselho a ver. Vou deixar também o link aqui na descrição para que possam ver e aprender como fazer a gestão de risco, né? Porque a gestão de risco é o caminho para o sucesso financeiro. Então, se nós não tivéssemos a seguir exatamente uma gestão de risco e a gente tivesse deixado a trade a rolar sem stop loss, olhem de quantos por cento seria a nossa perda até aqui. 3% do mercado. Isso refletido na conta seria por aí mais de 10% da conta ou da banca. Seria em média aí uns 10, 11% da banca. E isso é o que leva muitas bancas ou muitas contas à falência, a desaparecerem. A quebra de bancas é entrar para uma trade sem definir objetivos, tanto de perda quanto de ganho. Então, por isso é muito importante para quem tem acompanhado os conteúdos do canal e quer começar a fazer investimentos no mercado, assista ao vídeo onde eu ensino a fazer a gestão de risco para que possa começar de forma correta no mercado. E, novamente, alertar: não entre para o mercado pensando logo no dinheiro que podes ganhar. Entra para aprender a fazer a coisa e pensa em termos de probabilidade e percentagem. Procura fazer percentagem e não quantia de dinheiro, né? Que a quantia seja o resultado do teu trabalho árduo, da tua persistência, porque as oportunidades no mercado são várias, mas, entretanto, há uma distribuição aleatória de perdas e ganhos, porque uma oportunidade é simplesmente uma probabilidade maior de acontecer uma coisa e não a outra. Então, por isso é que a gente identifica os padrões e investe para ver se esse padrão voltará a se repetir. Por isso é que não devemos olhar para uma trade ou uma posição com muita expectativa, mas sim como uma possibilidade, porque a gente investe aquele valor que está disposto a perder depois de feito a gestão de risco, e aceita esse risco, essa perda, caso ela tenha que acontecer. A gente aceita essa perda para que não tenhamos sofrimento emocional. É difícil perder, sim senhor, é difícil perder, às vezes nos deixa abatidos. Não vou negar que eu às vezes quando perco também fico triste, mas eu sei aceitar a minha perda. Eu sei que quando eu perco pouco, e quando eu ganho muito. Reparem que todas as perdas que até agora temos registrado aqui juntos são perdas que resultam em apenas 1% da banca. E quando eu ganho 10%, 19%. Até agora estamos aí com 15% da banca de lucro do mês, né? Porque o objetivo é dividir os objetivos em fase. Por isso é que temos 10% de lucro semanal como meta e 3% de perda semanal como meta. Significa que no longo prazo, ou seja, durante o mês, a gente, se fazer regularmente todas as semanas os 10%, a gente vai buscar 40% de lucro
arriscando 12% de perda, isso no longo prazo. Olha onde é que está a diferença. É necessário fazer a gestão de risco e é necessário estabelecer metas, objetivos, divida as suas metas, se ela parecer muito grande, divida em fatias pequenas que fica muito mais fácil de alcançar. Por exemplo, se tu queres escrever um livro, tu vês que um livro é muito difícil de escrever porque é muito grande. Divida, não escreva de uma vez. Vai escrevendo diariamente um capítulo, se ainda assim vires que um capítulo é muito, vai escrevendo uma página ou um parágrafo, vai escrevendo parágrafo por parágrafo, parágrafo após parágrafo, vais completar páginas após páginas, vais completar capítulos e capítulos após capítulos, vais completar o livro. Então, pequenos sucessos nos levam ao sucesso maior que a gente deseja. E aqui, ao nos confirmar que essa zona era apenas uma zona de retração e não uma zona de reversão da tendência, as nossas atenções voltaram a estar viradas para compras e não para vendas. Então, o que é que tivemos aqui? Zona de suporte, basicamente isso. Zona de suporte, tá? Dinheiro acumulado ou zona de liquidez. Primeiro toque, se definirmos como uma zona, se marcarmos isso como uma zona, então vamos ter primeiro toque na zona, segundo toque, basicamente, onde o toque vamos definir que começa aqui, segundo toque na zona, movimento para cima, e no terceiro toque o que é que acontece? Ocorre aqui uma certa resistência ao passar essa zona, mas contudo o que é que o preço faz? Movimento para baixo, não chega a atingir o ponto de resistência, o ponto mais alto que ele estabeleceu já desde aqui da zona. Movimento para baixo e depois o que é que acontece? Movimento para cima, quebrando esse alto e posteriormente quebrando esse alto. Essa zona podemos tirar, já não nos interessa. Já temos a confirmação necessária de que não é uma zona mais relevante. Já não é uma zona relevante, ok? O que é que tivemos? Movimento, pequena retração, movimento de rompimento que rompe os dois altos estabelecidos depois dessa zona de suporte. Então o que é que a gente procura? Vamos procurar nesse movimento, onde é que começa o movimento que dá o rompimento dos altos estabelecidos ou da resistência. Aqui não tivemos exatamente o rompimento de nenhum alto. Nesse pequeno movimento de retração, aí sim tivemos o movimento que teve ou que deu o rompimento. Então eu procuro aqui, nesse movimento, nessa retração, uma vela que nos apresenta as confirmações todas ou as características todas de uma vela institucional. Então reparem aqui, tivemos essa vela bonita, né? nenhum pavio, corpo exatamente considerável. Reparem o volume dela, volume pequeno, e depois disso tivemos essa order block e movimento para cima com um imbalance que dá o rompimento desse alto aqui e posteriormente rompimento desse alto aqui atrás. Então vamos pegar essa vela aqui que tem corpo expressivo, volume pequeno, embora a entrada dela esteja um pouco abaixo dessa order block aqui, 50% da order block, ok? Ok, se tivéssemos que olhar para essa vela, essa order block, a gente dava a entrada aqui, basicamente aqui no pavio ou na entrada da vela, né? Na entrada da vela aí no 50%. Então, como a probabilidade dele vir até os 50% dessa order block são maiores, então eu deixo a ordem na entrada dessa vela
dessa order bloco aqui, que tem muito mais confirmações para uma vela institucional. Então aqui a gente está à espera, e reparem que ele aqui já começa a estabelecer exatamente um ponto de suporte, porque, como a gente sempre diz, ao mitigar uma vela institucional, o mercado cria sempre ou nasce sempre uma outra vela institucional. Então, ao mitigar aqui, como ele já está a deixar aqui zonas de liquidez, provavelmente ao mitigar vai fazer o que? Rompimento desse suporte, mitigação dessa zona e consequentemente movimento para cima. A gente já sabe que ao mitigar provavelmente ela vai fazer um alto mais alto, e reparem que já teve o primeiro toque, o segundo toque. Os retail traders, os traders de retalhos, já estão à espera, alguns com ordens pendentes aqui de compra, para posteriormente deixarem um take profit nessa zona de resistência aqui, ou nessa outra zona aqui de resistência. Mas o que a gente faz como traders de smart money? Já identificamos essa zona aqui em que o preço precisa vir pelo menos até aqui para balancear totalmente o mercado, ou para mitigar essa order block pendente que tem aqui, e ao criar aqui essa zona de suporte, o mercado começa a nos dar algumas confirmações, algumas certezas, ou alguma certeza de que provavelmente ele vai respeitar essa zona aqui. Então o que a gente vai fazer? Investir para ver se realmente essa zona vai ser respeitada. Eu tentei deixar ordem pendente aqui nessa zona, mas já não consigo, porque esse movimento ocorreu ontem ao final do dia e o mercado já estava fechado quando eu identifiquei, quando eu fiz a análise, e esperemos, né, que ele não mitigue essa zona já ainda no final de semana. Vamos esperar que o preço consolida aqui, continua a lutar aqui e venha apenas mitigar essa zona no começo da semana, para que a gente possa então aproveitar essa oportunidade e assim voltarmos às nossas semanas de lucro, uma vez que já estamos há 2 semanas com perdas, né? 2 semanas que terminamos em perda, mas é sempre perdas de 1%, né? E isso nos deixa tranquilo. Quanto à nossa zona da semana antepassada, que a gente está de olho, a gente continua de olho, pois o mercado não veio ainda até aqui. Vamos continuar à espera, o tempo que for necessário. Não sabemos quando é que o mercado vai reagir nessa zona, então a gente continua à espera incansavelmente, e quanto mais pontos mais altos o mercado fazer, mais interessante, mais lucrativo torna-se essa nossa zona, porque vamos ter um ponto um pouco mais alto, um pouco maior probabilidade de realizar muito mais lucros do que teríamos se ele viesse já mitigar até aqui nessa zona. A gente já tem um ponto mais alto que esse, então já podemos fazer muito mais quando o mercado reagir ou vir a reagir a essa nossa zona. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que gostem. Deixem aqui os vossos feedbacks do que têm achado dos conteúdos. Será que tem agregado o devido valor, ou tem cumprido realmente a missão do canal, que é passar os conhecimentos para vocês e realmente levar as pessoas que querem investir no mercado também a aprenderem a fazer análise técnica, a identificarem os padrões no mercado? Será que temos passado esses conhecimentos? Se sim, já deixa aquele seu like, que ajuda muito. Não custa nada, mas ajuda muito, né? Ajuda o próprio YouTube a entregar mais os conteúdos do canal para as outras pessoas. A gente deve sempre partilhar aquilo que a gente tem de bom com as pessoas, para que possamos gerar valor, ter uma mentalidade de abundância, não é? Que não preciso eu perder para que o outro ganhe, ou quando eu ganho alguém deve perder. Ou se eu ter a mentalidade de que se eu passar aquilo que eu sei, vou ter concorrentes. Não, essa é a mentalidade de escassez, e assim não se cresce na vida. Então partilha com aquelas pessoas que sabes que também querem
investir ou gostam de aprender sobre o mercado, e uma forma de que, se não conheces ninguém que queiras compartilhar, que tenha interesse em aprender sobre o mercado, deixa apenas o seu like, que o YouTube faz isso por ti, vai entregando para mais pessoas, e assim a gente vai passando os conhecimentos para muito mais pessoas, e vamos levar o canal para muito mais longe. Eu sei que a gente tem potencial para irmos muito mais longe, e juntos a gente é mais forte. Então ficamos por aqui com esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo.